Parabenizar todas as mãezinhas que estão aqui, amém? Que vocês são guerreiras, vencedoras, mulheres que fazem a diferença todos os dias, mulheres que fazem valer todo esforço necessário durante o dia, durante a semana, durante o ano, e você está de parabéns, mães. Não somente porque esse é o seu dia no calendário, mas todos os dias é o dia da mãe, né? Dia das mãezinhas que lutam, amém? Então vamos adorar o Senhor e agradecer a Deus pela presença dEle nesse lugar, amém? Vamos levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos, chamar e atrair a presença do Senhor para este lugar, entrar no ambiente de adoração, entrar na presença do Senhor, pedir que o Espírito Santo venha pousar sobre nossos corações, trazer a harmonia do Espírito Santo, a vontade de estar na presença do Senhor. Vamos chamar Ele nessa noite, amém? Adore ao Senhor aí onde você está, fechando seus olhos e adorando a essência que emana do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor. Todos os dias, Pai, queremos lembrar da Tua existência, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, tudo que
és bem-vindo neste lugar, Senhor. Em nossa casa espiritual, Senhor, neste lugar de habitação do Teu Espírito, nós dizemos a Ti, Senhor, que Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim. Diga isso a Ele. Mesmo vazio de mim. Do teu peito aqui, e toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, queremos, Senhor. Nós queremos te ouvir. Então diga a Ele. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela. Diga isso ao Senhor. Diga isso bem forte a Ele. É tua, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Declare, igreja. Declare bem forte. Bem forte. Essa casa. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua. Nós deixamos ela pra você. Declare. Vem. Enche esse lugar. Apareça. Cresça. Deixa o Senhor ouvir a tua adoração. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Vem neste lugar, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça nesse lugar, Senhor, e vem nos incendiar. Declare assim, igreja. Essa casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é. Declare que a sua casa espiritual é do Senhor, que Ele tem domínio sobre você. Declare isso. Abra sua boca e declare. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. É tua casa, Senhor. Essa casa
casa. Oh, Senhor, toma ela o controle de tudo, Senhor. Toma ela em tuas mãos, Jesus. Oh, e rege todos, Senhor, e tudo que há em ti, em mim, Jesus. Aleluia, Senhor. Que a minha casa espiritual esteja, Senhor, invadida, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, porque assim eu posso declarar todos os dias, Senhor: essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, ela pra você, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Dê um glória a Deus bem forte a Ele. Nós somos privilegiados de estar aqui dentro da igreja do Senhor, aprendendo de Deus. E a palavra diz: aprendei de mim que sou manso e suave, e encontrareis paz e alegria para os vossos corações. Amém? Então, que maravilha, estamos aqui no Dia das Mães, aprendendo do Senhor a sermos mães melhores, pais melhores, filhos melhores, a sermos famílias mais abençoadas. E eu me sinto honrada por estar aqui, não só na qualidade de pastora, de apóstola, mas também na qualidade de mãe, de falar deste lugar de mãe, que é um lugar que Deus me deu o privilégio de estar, com muita alegria pelos meus filhos, né? Isaac, Thalita, minha nora, Amanda, meu genro, meu irmão filho Maurício, Eusilene, né? E todos vocês que a gente sabe que são filhos amados e família, que nós temos uma aliança muito linda. Que maravilha estarmos aqui, queridos. Então, o nosso culto é mais breve nesse período, mas a gente quer deixar um recadinho aqui para nós mães e para as famílias, amém? Glória a Deus por isso. E eu quero meditar com vocês esses 2 versículos que nós já lemos na abertura do culto. Provérbios 31, Provérbios 31 do versículo 10 até o versículo 31, 21 versículos que fala sobre a mulher virtuosa. Aquele texto que a gente já sabe aí quase de cor, né? E hoje nós queremos trabalhar mais especificamente no versículo 28 e 29, porque fala dessa esfera da mulher que é a mãe, que é esposa. E olha só que coisa linda que esse texto, quem escreveu foi possivelmente a mãe de Salomão. Não foi Salomão que escreveu, a gente sempre pensa que foi Salomão, mas os estudiosos relatam que esse texto de Provérbios 31 foi escrito pela mãe de Samuel. Então, esse texto, possivelmente, segundo os historiadores, é o texto de uma mulher. Era uma mulher que já era mãe, possivelmente sogra, rainha, e ela estava instruindo o seu filho. Ela fala aqui como ele deveria escolher uma mulher ou algum perfil de uma mulher para viver naquela época e na época atual. Então diz assim o texto: levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. E o seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Diga glória a Deus. Mulheres, digam aí: essa mulher sou eu. Os esposos, os maridos dizem assim: essa mulher é minha esposa. E os filhos falam: essa mulher é minha mãe. Não, foi fraco, cadê todos os filhos aí? Esta mulher é minha mãe. Amém. Então, queridos, esse texto aqui, lindo, maravilhoso, está dizendo que os filhos se levantam. E a gente sabe que se levantar fala exatamente de uma postura o quê? De reverência, de respeito. É muito usado no meio militar, quando uma pessoa de patente superior chega em um ambiente, os subordinados levantam, bate continência e ali cumprimentam. Até um tempo atrás, quando o professor chegava na sala, os alunos tinham que se levantar, né? Então, levantar significa uma postura de quê? De reverência, de respeito. E quando o texto fala que levantam-se seus filhos e a chamam de tosa,
Ditosa é uma palavra que a gente não usa muito no vocabulário atual, mas significa bem-aventurada, plena, de êxito, de sucesso, uma mulher de sorte, uma mulher bem-aventurada, uma mulher feliz, uma mulher de êxito. Então o filho está dizendo para a mãe, ele se levanta, ele reverencia a mãe como sendo alguém que ele respeita, e ele diz: olha, eu tenho você como meu referencial. Você é o modelo para mim. Você é uma mulher de sucesso. Você me ensinou muito nessa vida. Não me ensinou apenas a dar os primeiros passos, a pegar o talher, não apenas a trocar de roupinha, arrumar uma cama, tomar um banho. Mas, mãe, você é incrível. Levantam-se seus filhos e a chamam incrível, maravilhosa, ditosa, super mãe, uma super mulher que tem conquistado os corações dos seus filhos. Amém, mulheres? O texto está dizendo isso, que os filhos vão se posicionar e vão reconhecer o valor, a maturidade, o perfil, as qualidades desta mãe aqui de Provérbios 31. E mais, aí o maridão chega e fala: olha, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você a toda sobrepujas. Ou seja, o marido diz: para mim você é a melhor. Amém, maridos? Diga aí para sua esposa: para mim você é a melhor. Diga aí para ela, pode falar. Amém, aleluias. Uma salva de palmas para o Deus de família, amém? Amém. Vamos dizer para os maridos também: para mim você é o melhor. Quem está com o marido aí, diga para ele: para mim você é o melhor, amor. Amém? Você é o melhor de Deus na minha vida, amém? Glória a Deus, queridos. Porque nós estamos diante de um texto que nos respalda no cuidado interpessoal familiar. Nós estamos diante de um texto que nós temos o privilégio de estar na casa de Deus, aprendendo de Deus, a termos base de estrutura familiar, de reconhecimento. Porque nós sabemos que na sociedade atual, muitas modernidades são muito positivas, com certeza. Nós temos avanços tecnológicos, de comunicação, de intercâmbio, de várias áreas, de produção, científica, de alimentos, tantas coisas que facilitam a vida da família na atualidade. Mas às vezes, tem algumas coisinhas que a gente perde com o tempo, e que nós precisamos resgatar pela palavra do Senhor, amém? E esse texto nos ensina sobre cuidado. E nesta noite nós queremos falar dessa mãe bem-sucedida, essa mãe que recebe dos seus filhos o reconhecimento, que fala: mãe, você é o máximo, você é o meu referencial, eu me espelho em você. Pai, você já conquistou muito na vida, passou por muitas lutas, eu reconheço a tua história, eu reconheço que você venceu tudo que você pôde vencer. Os filhos falam para os pais, o marido também fala para a esposa, os pais também reconhecem os seus filhos. Isso é sabedoria, é inteligência emocional, é sabedoria relacional dentro da nossa família, amém, queridos? Amém? Resgatar o valor dentro de casa, porque na pandemia a gente está convivendo muito dentro de casa, é ou não é? E vocês já ouviram falar nas estatísticas por aí, que aumentaram o número de divórcios em vários países, número de divórcios, famílias separadas, aumentou muito o número de divórcio. Mas para a igreja, nós precisamos afinar os laços do amor. Amém, igreja? Afinar os laços do amor, porque se na pandemia muitos casais estão se arranhando, se separando, está difícil a convivência dentro de casa, nós precisamos aprender e praticar mais técnicas de relacionamento interpessoal, porque agora, bem ou mal, a gente está convivendo dentro de casa, dia e noite, noite e dia, 24 horas, não tem como passear, não tem como sair, é dentro de casa, é com os parentes, é com o marido, é com os filhos, é ou não é, queridos? Então, se tem um princípio lindo, é a gente valorizar essa socialização. E aqui, amados, falando em cuidado, a gente sabe que as mães, elas são conhecidas por essas pessoas lindas, maravilhosas, quase angelicais, que geram, que geram filhos, que criam filhos, que cuidam de filhos, que se doam, que abrem mão de tanta coisa para si em prol dos filhos.
E as mães, sim, elas têm esse contexto, esse desdobramento, os pais também. Tanto é que hoje a gente está brincando que a gente não tem mãe e pai, tem mãe e tem pai também, porque tem pais que são verdadeiras mãezonas também, que cuidam, que zelam de seus filhos com muito amor. Não é por isso que os pais também estão de parabéns hoje, porque essas funções cada vez mais são divididas, não é? Por mais que a mamãe carrega na barriga 9 meses, dá à luz, passa ali pelas dores, o desconforto, a mudança do corpo, toda a alteração hormonal, física. Nesse aspecto, a mãe tem um desdobramento maior. Mas depois que os nossos filhos nascem, é muito lindo a gente dividir ao máximo, a gente compartilhar, não é? Os casais que têm filhos pequenos, fica também essa orientação. Pais, dividam o máximo que você puder, porque as mães, essas pessoas que cuidam incondicionalmente em amor. Mas as mães também precisam ser cuidadas. As mães também precisam ter um olhar de alguém que cuida delas também. De tirar um dia, de tirar um momento. Hoje lá em casa mesmo eu acordei assim, nossa, impactada com o cuidado dos meus filhos, do meu esposo. Aquele café da manhã, aqueles presentes, aquele carinho, aquela coisa assim, Jesus, é um dia especial que eles estão expressando. Mas eu sei que esse amor está todos os dias nos corações deles. Amém, queridos? Mas um dia especial, de repente você não pôde fazer hoje algo especial para sua mãe, separe o momento, honre a sua mãe também, porque ela merece, não é? E aí, às vezes, muitas mães estão fragilizadas, sim, não é? A gente vê, essa semana mesmo, nós tivemos aí uma notícia muito triste, não sei se vocês viram, uma mãe, uma adolescente de 16 anos que teve uma criança e colocou aquela criança em um cesto de lixo, aqui no Distrito Federal, aqui no Sol Nascente. A criança ficou lá quase 8 horas, sobreviveu, passa bem, e quando eu vi aquela notícia, a gente já começa a orar. Senhor, troca a história dessa criança, essa criança vai ter êxito, essa criança vai superar essa rejeição, e a gente já começa a orar para que Deus possa mudar isso, não é, queridos? Porque essa mãe, ela precisa de cuidado. Essas semanas também a gente está vendo, eu nem gosto de acompanhar muito de perto, mas o caso daquele menino Henry, não é? De São Paulo, que foi também praticamente assassinado pelo padrasto, e aquela mãe precisava de um cuidado especial. Aquela mãe precisava, não é? Tem até um versículo na Bíblia, acho que é Tito 2:1 ou 1:2, que fala que as mulheres mais vividas ensinem as mulheres mais novas a amarem seus maridos e seus filhos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aquela mulher, aquela mãe, se não me engano o nome dela é Monique, ela precisava de ajuda também. Ela precisava ser cuidada. Era uma mãe que não percebeu que o seu filho estava sofrendo, que o seu filho estava ali sendo maltratado, sendo espancado, sendo de uma maneira muito abusiva, morrendo nas mãos de outra pessoa. Então as mães, elas precisam ser cuidadas, né? Outra notícia também que me reportou muito essa Semana das Mães, foi aquele caso lá na República do Mali, na África, uma mãe que deu à luz a 9 crianças. Vocês viram essa reportagem? Essa semana, uma mãe africana, ela deu à luz a 9 crianças, nônuplos. A gente se assusta quando tem gêmeos, né? Trigêmeos, quadrigêmeos. Imagine 9 bebês, pois nasceram na África esta semana. E nós temos que pedir a Deus graça, suprimento para essa família de 9 bebês recém-nascidos, né? Então, queridos, é engraçado, mas acontece, não é? Então, amados, as mães, os pais, os filhos, todos precisam ser cuidados em amor, né? E cuidar é inerente do ser humano. A única espécie que cuida, que nasce tão indefeso, é a espécie humana. Vocês vão ver que todas as outras espécies, o filhote quando nasce, ele já sai andando, ele já sai procurando comida, ele corre, ele se desdobra, ele não tem uma dependência tão grande quanto os bebês humanos têm. Por isso que nós somos instintamente instruídos a cuidarmos de uma forma tão especial, a protegermos os nossos filhotes. É ou não é, mães? Aí vai mexer no filhote de uma mãe, hein? Meu Deus, vira uma leoa. Porque a mãe protege, a mãe cuida. Os pais também. Se mexer com o filhote de um, né? Por quê? Nós precisamos cuidar em amor,
cuidar, proteção, não é? E aí, a neurociência afetiva, que é uma área nova também da ciência que tem estudado, o quanto o cuidado tem um efeito positivo na vida das pessoas. Tem um cuidado biológico, porque instintivamente nós queremos proteger os nossos semelhantes. Tem um efeito emocional, relacional, porque nós cuidamos de pessoas que amamos e criamos vínculos afetivos com essas pessoas. Mas tem também um efeito neuronal muito positivo no nosso cérebro. Porque quando nós cuidamos de alguém, nos sentimos aceitos, amados, protegidos, amparados, como os filhos se sentem com seus pais, e como os pais também se sentem com seus filhos, isso faz muito bem, e há uma produção de uma química positiva pelos nossos neurônios, que fazem bem e traz saúde, vigor e até imunidade para as nossas vidas. Olha como que Deus nos fez perfeitos, é ou não é? Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus tão lindo. Deus é maravilhoso. Então, cuidar. Às vezes também se fala em cuidar demais e no não cuidar. O cuidar, como nós falamos, é inerente ao ser humano, às mães, aos pais, aos filhos. Tem pessoas que cuidam exageradamente, que é um amor, um zelo possessivo, doentio, precisa ser tratado, precisa ser administrado. E tem pessoas que às vezes não têm condições de cuidar. Como nós falamos, uma mãe de 16 anos em uma condição vulnerável, socioeconomicamente, psicologicamente, ela deixa sua criança em um tanque de lixo. Essa mãe, ela não tem condições de cuidar desse bebê. Ela precisa ser cuidada. E como igreja, hoje de manhã nós falamos isso. Nós não podemos nos fechar nessa nossa proteção de amor que a gente já aprendeu a cuidar. E não podemos olhar só para nós, não. Nós precisamos olhar para outras mães, outras famílias lá fora que estão precisando ser cuidadas também. Amém, queridos? E principalmente nessa pandemia, nesse período crítico, onde as pessoas estão tão vulneráveis, é a gente perguntar como você está, é a gente passar uma mensagem, é a gente fazer uma ligação, é nós percebermos se tem alguma mãe que está vulnerável perto de nós, seja espiritualmente, socialmente, economicamente. Nós, como igreja, precisamos ser uma grande mãe, principalmente nesse período de pandemia. Amém, igreja? Precisamos sim ser uma mãe, a igreja com esse coração de mãe, porque Deus, Ele tem cuidado de nós e nós vamos continuar cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Amém, queridos? Como é bom, né? Como é maravilhoso ter o cuidado materno, o cuidado paterno, o cuidado filial, porque é importante a gente saber que chega esse momento, quando nós chegamos ao mundo, que nós somos totalmente desprotegidos, frágeis, e que nós precisamos totalmente da mamãe, do papai, da titia, da vovó, de alguém para cuidar de nós, e nós somos totalmente desprovidos de capacidade de autocuidado. Mas aí a gente vai crescendo, começa a andar, falar, vai para a escola, desenvolve e tal. E chega um momento que as mães são chamadas mães desnecessárias. Não se sinta ofendida, querida mamãe, mas se você ainda não é, você vai ser uma mãe desnecessária. Sabe quando? Quando exatamente esse filho lindo, essa filha linda que você gerou, você vai ensinar, instruir, ele vai crescer, ele vai ter autonomia, ele vai viver a vida dele, e você vai ser uma mãe desnecessária para ele, porque ele não precisa de você para sobreviver, mas ele precisa do teu amor, do teu calor, do teu carinho e da sua atenção para sempre. Então, as mães desnecessárias é quando nós ensinamos muito bem os nossos filhos a ter autogestão das suas vidas, a ter autonomia. Ele já estudou, ele já está trabalhando, ele já está formado, ele já está casando ou casado. Aí nós precisamos assumir a nossa novo posto de mães desnecessárias. Parece que dói, né, Socorro? Socorro, mas a gente vai ser mães desnecessárias. Ou seja, a Ana Vitória, a Thalita, o Isaac, né? A Mirella, os pequenininhos todos aí, ó, da Camilinha, do Wesley, ó. Daqui uns dias está só o casalzinho de novo.
livre, leve e solto, passeando. Por quê? O quarteto vai viver a vida deles, mas o laço de amor, o laço afetivo vai ficar para sempre. Amém, igreja? Amém? Porque foi plantado amor, foi plantado um vínculo afetivo, familiar, que fica para a vida toda. Mas os nossos filhos não vão mais precisar de nós para levar à escola, para buscar, para lavar roupa, para pagar as contas, para comprar, para fazer isso, fazer aquilo, porque eles vão ter autonomia, porque nós estamos criando bem os nossos filhos e eles terão autonomia e vida própria. Amém, mães? Não se frustre, mãe, faz parte do ciclo da vida, é bênção, porque assim eles também vão dar sequência a uma nova geração, amém? Então, mães, quando nós falamos de mães, e falando de mães que depois vão ser desnecessárias, porque os filhos são bem cuidados, nós precisamos falar também do autocuidado dessa mãe. Porque a mãe, o pai, muitas vezes ele cuida tanto, ele vive tanto em função dos filhos, que ele não se autocuida. Ele não tem tempo para si, não é? Mães, então, quando tem crianças pequenas, é uma loucura. A gente até falou aqui de manhã que quem tem criança pequena, de vez em quando, vê alguém da sua confiança, deixa as crianças, o casal vai passear. Lá em casa, a gente criou os meninos, a tia Socorro, tia Milton ajudava muito, ficava com eles. Depois a tia Uzilene e o tio Maurício, segundo pais ali. Hoje eu fico com os da Uzilene para ela sair, passear, fazer algumas coisas, né? Ela levava os meus na escola, eu levo os dela de vez em quando, busco. Ou seja, todo casal que tem filho pequeno tem que ter parceria familiar ou alguém de confiança para deixar suas crianças. Amém, queridos? Porque de vez em quando o casal tem que tirar um dia para si. Isso é autocuidado também. De vez em quando os nossos filhos merecem passar um dia sem a gente também. É ou não é, filhos? Não merece, filhos? Não merece passar um dia sem os pais? Não? Merecem. Por quê, queridos? Isso faz bem para depois aquela aproximação, aquela valorização também. Então as mães, elas precisam se autocuidar. Se autocuidar não só fisicamente, ter um repouso, ter um lazer, se cuidar, um tempo de ir ao salão, arrumar cabelo, manicure, sair para resolver uma coisa pessoal. Mas a mãe também tem que se autocuidar do ponto de vista emocional, não é? Uma mãe que se sente valorizada na função materna. Se cuidar espiritualmente também. Uma mãe precisa buscar o alimento do Senhor todos os dias para ter a bênção para distribuir sobre os seus filhos. O pão da palavra, amém, queridos? Para ter uma palavra de vida, de ânimo para a sua casa. As mães precisam se cuidar em todos os aspectos, se atualizando, vendo como que os filhos estão interagindo, desenvolvimento, ou seja, isso faz parte do autocuidado da mãe. As mães, os pais, precisam de cuidados também, porque são aquelas pessoas que mais cuidam na vida, né? Os pais, eles passam boa parte do tempo cuidando dos seus filhos, de outras pessoas, mas chega um momento em que esse papel se inverte também. Chega um momento que os pais precisam ser cuidados. Chega ali a fase senil, 80 anos, agora aumentou, né, gente? Hoje em dia tem o idoso jovem. O que é o idoso jovem? O idoso jovem é aquela pessoa... Aqui... A definição... O que é o idoso jovem? É aquela pessoa que chega aos 60, 70, 80 anos e tem uma autonomia total, tem uma consciência preservada, tem autonomia, tem saúde. Isso é um idoso jovem. Está aqui. Muito dinheiro na conta, e isso também, né, para ter saúde. Então, queridos, isso é o idoso jovem. É aquela pessoa que vive muito e vive com saúde, né? A OMS própria, ela trata do envelhecimento ativo, que é a definição da OMS, aonde define o envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo não é que vai ter que estar trabalhando, não pode aposentar, tem que estar numa empresa, sai de manhã, trabalha 8 horas, não. Quem consegue fazer isso, tem muitos empresários, pessoas que conseguem fazer isso até 80, 90 anos, nunca aposentam. Mas envelhecimento ativo para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é exatamente você envelhecer ativamente, conseguindo se locomover, com saúde mental, psíquica, emocional. E nós queremos e cremos que essa igreja vai ter um envelhecimento ativo, saudável, para a glória do nome do Senhor. Amém?
Mas chega essa fase, depois ali dos 70, agora depois dos 80, que os papéis se invertem também. São os filhos que cuidam dos pais. E nós precisamos cuidar muito bem dos nossos pais, com muito amor, independente da condição física e emocional deles, cabe a nós cuidar, porque essa relação, ela também é construída ao longo da vida, não é? Conheço amigos adultos que às vezes não tiveram uma boa relação com os pais durante a sua fase de infância, adolescência, juventude. Os pais envelheceram, estão até adoentados e os filhos têm uma barreira muito grande para cuidar dos pais, ou cuidam apenas de forma o quê? Mecânica, automática, por dever, por cumprimento de dever. Mas aqui vai também uma palavra para nós como filhos. Nós precisamos nos desdobrar para aprender a amar, cuidar dos nossos idosos e fazer isso com amor, com zelo, porque a Bíblia fala que nós devemos, honrar pai e mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Há uma bênção nesse cuidado familiar. Amém, igreja? Então, a vida tem esse ciclo lindo, aonde a gente nasce, é altamente cuidado pela mamãe, pelo papai, pela família, aí a gente vai tomando independência, tem essa fase da dependência, semidependência e depois independência ou autonomia. É quando, lá tem aquela ilustração da águia, que fala que a mamãe águia, ela prepara um dos melhores ninhos para gerar os seus filhotes, para chocar os seus ovos. Ali, ela tem os filhotes, ela voa, enfrenta desafios, traz alimento para os seus filhotes, supre toda a necessidade. Mas tem um momento em que a plumagem do ninho vai voando e ela própria vai tirando a plumagem, porque ela sente que é a hora de ter um certo desconforto naquele ninho, para que o filhote, aprenda a fazer os seus primeiros voos. E depois aquele filhote dá o seu primeiro voo, o segundo, o terceiro, e o filhote de águia, ele voa alto como a mamãe e o papai águia. Porque é uma simbologia que nós aplicamos também às nossas vidas, né? Chega um momento em que o filho, ele tem a necessidade de ter o espaço, a autonomia, a vivência dele, e isso é inerente da vida humana. E nós precisamos passar por todas essas fases com gratidão, com alegria, com saúde emocional, com saúde física, porque Deus tem uma vida abundante para nossas casas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não é utopia, é fé. Nós precisamos crer, nós precisamos declarar que nós, a nossa casa, servimos ao Senhor e teremos mães abençoadas, mães aonde os filhos vão se levantar. Lembra que hoje os filhos estão se levantando e dizendo: mãe, você é o máximo. Mãe, você é o meu referencial. Mãe, eu me espelho em você. Amém, igreja? E os maridos dizem para a esposa: olha, você para mim é a melhor. Amém? Muitas mulheres agem virtuosamente, muitas mulheres inteligentes, sábias, habilidosas, mas para mim, você é a melhor. Deus te fez para mim, eu me completo em você. E a esposa também precisa ter essa consciência com o seu esposo e trabalhar cada dia para isso. Amém, igreja? Amém? Olha como a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. E nesta noite nós queremos orar pelas mães. Nós queremos incentivar as mamães, até aquelas que talvez estão cansadas na pandemia, né? A rotina dentro de casa, lava, passa, cozinha, não pode sair, não pode almoçar fora, faz comida todo dia. Tem sido até bom que as famílias têm se unido em torno ali do fogão, né? Muitas oficinas familiares legais e tudo, isso é muito bom. Mas eu sei que você que é mãe, você que é pai, que está aqui hoje, você que é filho, talvez você está vindo já de um cansaço. Você está vindo de um período que nós sabemos que a gente tem falado que é um luto nacional, não é? Um luto, uma situação, talvez algumas famílias também estão em luto. E nós precisamos nos renovar no Senhor, na força do seu poder, nos alentar. E que esse dia das mães seja para nós um dia alentador, seja um renovo de Deus, para que possamos continuar nessa jornada familiar que Deus nos colocou para a glória do nome dEle. Amém, igreja? E nós queremos convidar as mães que estão presentes nessa noite para se colocarem de pé, para nós estarmos orando por vocês, especialmente agora as mamães.
colocar-se de pé.